tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula na Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Meu sinal é... Estou aqui também com a intérprete de Libras, Elaine, que vai conosco nessa viagem de conhecimento. Hoje vamos ter apresentações, imagens, vídeos, que vão nos dar a possibilidade de aprendermos mais um pouquinho, continuando a nossa aula sobre o corpo humano como um sistema integrado. Então, hoje, nós iremos concluir esse assunto e é muito importante que vocês estejam bem atentos. Vamos lá, pessoal. Então, aqui a minha disciplina Ciências, não é? E vamos continuar nessa aprendizagem que vai nos dar mais conhecimento, abrir novos horizontes para a nossa vida. E hoje, nossa aula na TV. Então, é importante que vocês tenham bastante atenção. Peguem o seu caderno, lápis, vão anotando dúvidas, fazendo um resumozinho, um texto. Lembrem-se do professor que está na sua escola, ele é o seu grande parceiro para tirar todas as dúvidas, tá certo? Conto com vocês. Então, bem-vindos à nossa aula. Sistemas do corpo humano. Na aula anterior, nós vimos que o corpo humano ele é realmente um sistema integrado e ele possui os seus níveis de organização. Nós vimos a célula, os tecidos, os órgãos e vimos que os órgãos em conjunto, eles formam os sistemas. E os sistemas vão formar o organismo. Meu organismo, o seu organismo. Então, vamos falar um pouquinho em alguns sistemas do corpo humano, porque em uma aula não vai dar para a gente ver todos os sistemas, mas nas próximas aulas vamos ficar trabalhando os sistemas. Então, vamos ver os sistemas do corpo humano. O nosso corpo humano ele é formado por vários sistemas. Entre eles, nós temos aqui sistema respiratório, nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema excretor, sistema linfático, sistema reprodutor e sistema ósseo. Então, esses sistemas em conjunto, cada um realizando uma função, eles formam o nosso organismo. E para isso nós vimos que eles precisam também de cada órgão. Trabalha como se fosse uma engrenagem, um ajudando o outro de forma organizada para constituir os sistemas e formar o organismo. E esse conjunto de todos os sistemas em funcionamento constitui o nosso organismo, que em conjunto ele mantém a sobrevivência de todos os indivíduos. Por isso é importante que tenhamos cuidado com a nossa saúde, para que os nossos órgãos eles funcionem de forma organizada e funcionem bem também, né? É importante esse cuidado com o nosso corpo. Então, vamos começar com o sistema digestório. Vamos colocar um olhar bem detalhado no nosso sistema digestório. O que é que ele faz? Ele encarrega-se de transformar os alimentos que nós ingerimos em compostos menores e mais simples, que podem ser absorvidos e utilizados pelas células. Então, nosso sistema digestório ele tem essa função. Ele faz com que os nossos alimentos ingeridos eles possam ser transformados em partículas mais simples que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. E para que isso ocorra, depende de vários órgãos, de várias enzimas produzidas para que os nossos alimentos sejam digeridos. Então, aqui nós temos mais ou menos onde ele está localizado, o sistema digestório, não é? O esôfago, nós vemos aqui nessa apresentação, como também estamos vendo aqui no torso que eu trouxe para vocês. E aqui, o sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório e pelos órgãos anexos. Então, o sistema digestório é formado pelo tubo digestório e os órgãos anexos. Então, quais são
os componentes do tubo digestório. Quais são os órgãos que formam o sistema digestório? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, todos esses órgãos compõem o tubo digestório e ajudam na digestão. Cada um desses realizando a sua função. Então, vamos estudar a função de cada um no sistema digestório. Desculpem. E os órgãos anexos, o que é que eles fazem? Eles produzem substâncias que são imprescindíveis à digestão, fazendo com que os alimentos sejam digeridos. Então, são eles as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, eles têm a função de produzir enzimas para que os nossos alimentos sejam digeridos e bem absorvidos pelo nosso organismo. E aqui o primeiro componente do sistema digestório, a boca, não é? Porque é na boca que nós introduzimos o alimento, não é? É uma cavidade de entrada do tubo digestório. E nela encontra-se a língua, que é um órgão musculoso, movimenta o alimento e esse movimento mistura a saliva e os dentes que trituram o alimento. Então, é importante que nós tenhamos cuidado com a boca, tenhamos um asseio na boca, cuidado com os dentes, porque é onde começa a nossa digestão. Então, a escovação é importante, sempre que se alimentar, não é? Vimos que a saliva também, ela auxilia, ela está na nossa boca, facilitando também, auxiliando a digestão. E através dos dentes é que nós trituramos os alimentos. Então, precisamos mastigar bem para que os alimentos sejam digeridos de forma mais fácil. Então, a mastigação é muito importante. Então, por isso que precisamos de dentes saudáveis. Então, precisamos cuidar, ir ao dentista regularmente e fazer uma boa escovação, no mínimo 3 vezes ao dia. Isso é importante porque vai facilitar a nossa digestão. A faringe. A faringe é bem interessante porque ela é comum tanto ao sistema digestório como ao sistema respiratório. E ela liga a boca ao esôfago. Ela está localizada aqui, logo abaixo aqui. Então, ela possui uma estrutura cartilaginosa, ou seja, com cartilagem, e a epiglote que impede a entrada do alimento nas vias respiratórias. Ela faz um controle. Às vezes nos engasgamos, é porque o controle não foi feito tão rápido. Então o alimento, em vez de ir para o esôfago, ele quer ir para a traqueia. E quando engasgamos, começamos a tossir para eliminar esse alimento e ele ser conduzido para o esôfago. E o esôfago é um tubo musculoso que vai ligar, que se comunica a faringe com o estômago. Então, observem que são órgãos interligados, um realizando a sua função. E ele está localizado onde? Entre a traqueia e a coluna vertebral. E ele apresenta um tamanho de aproximadamente 25 centímetros para ligar até o estômago, onde o alimento vai chegar. Nós vimos na aula anterior que as suas paredes também são musculares, fazendo com que, quando ingerimos o alimento, essa parede se alarga para que o alimento possa chegar até o estômago. E o nosso estômago, o que é? É uma dilatação do tubo digestório e ele é em forma de uma bolsa, ou seja, um saco que vai absorver o alimento. E é lá onde vai acontecer as primeiras etapas da digestão. Vai começar também a continuar a etapa da digestão, né? Porque vimos que na boca já acontece uma etapa, que as enzimas, a saliva já vai facilitando que ocorra a digestão. Então, ele é revestido internamente pelo tecido epitelial, que nós já estudamos. E também ele tem grande quantidade de glândulas produtoras de suco gástrico. O suco gástrico vai facilitar a digestão. Então, no estômago,
já é produzido o suco gástrico para facilitar a digestão dos alimentos. Então, essa é a função do estômago. Ele está localizado aqui, logo abaixo do fígado. Então, é nele onde é produzido o suco gástrico para que os alimentos sejam digeridos, transformados e absorvidos pelo nosso organismo. O intestino delgado. Então, está localizado aqui, essa parte aqui. Nós vimos um pouquinho dele na aula passada, não é? Ele é um tubo longo também, apresenta várias dobras, ele é bem dobrado, não é? Sobre si mesmo, e ele possui cerca de 6 metros de comprimento. Então, ele é grande, né? Ele é grande, mas ele está bem entrelaçado aqui, tá vendo? Então, ele é tubo bem longo. E é nele que ocorre a absorção de grande parte dos nutrientes e da água. E é nele que também acontece a maior etapa da digestão. Com as enzimas que possui, então o alimento já vai sendo bem digerido no intestino delgado, principalmente a absorção de nutrientes e de água. O intestino grosso. O intestino grosso já é um tubo mais curto, né, do que o intestino delgado. Também ele é responsável pela absorção de água, sais minerais e também é nele onde ocorre a formação das fezes. Então, as fezes, elas são formadas no intestino delgado. E ele é dividido em 3 porções: o seco, o cólon e o reto. E também a região final do intestino, que termina no ânus. O seco, ele é a porção inicial do intestino delgado. Ele fica mais ou menos aqui, o seco. O cólon, ele possui colo transversal aqui, colo ascendente e cólon descendente. Então, eles são responsáveis também por essa absorção, não é, de água e sais minerais. O reto é um tubo, não é, que está na região anterior ao sacro e desemboca no ânus. E o ânus é o responsável para ter o contato com o meio externo e eliminar as fezes. Então, é importante que essas fezes elas estejam mucosas para que sejam eliminadas de forma fácil. É importante que tomemos bastante líquido para facilitar a digestão e que essas fezes não fiquem muito endurecidas e que possamos ter uma boa digestão. Agora, os órgãos anexos, ou seja, aqueles órgãos que também participam da digestão, mas eles são anexos porque eles não estão interligados como os órgãos que nós vimos, né? Eles participam afastadamente, mas eles são responsáveis pela digestão. O primeiro que nós vamos ver são as glândulas salivares, que produzem a saliva. Então, elas produzem saliva com substâncias que iniciam a digestão do alimento e umedecem esse alimento, facilitando a mastigação e a deglutição. A gente mastiga e engole o alimento. Essas substâncias são enzimas também produzidas na boca, né, pelas glândulas salivares também, para facilitar a digestão. E existem 3 pares de glândulas maiores, são as parótidas, submandibulares e sublinguais. Essas glândulas também têm a sua função. Se nós olharmos aqui, nós estamos vendo as parótidas. Aqui, nós estamos vendo as sublinguais, que estão aqui, e aqui as submandibulares. Então, cada uma realizando a sua função. São glândulas, estão anexas, são órgãos anexos, mas que eles participam da etapa da digestão, facilitando assim a digestão dos alimentos. O fígado. O fígado é um órgão que produz a bile, não é? É uma substância que está envolvida
na digestão de lipídios, ou seja, na digestão de gorduras. A bile, ela emulsifica as gorduras, faz com que nós possamos absorver. E esse órgão, ele possui funções, outras funções como armazenamento de nutrientes, conversão de compostos tóxicos em compostos inofensivos para o nosso organismo. Então, tudo aquilo que nós nos alimentamos, que foi tóxico para o nosso corpo, ele consegue converter em compostos inofensivos para o nosso corpo, certo? Então, ele produz também a bile, né? Produz a bile, que vai fazer a emulsificação das gorduras. Também um alerta à nossa alimentação com comidas gordurosas. Se comemos mais gordura, o nosso fígado ele vai trabalhar mais para emulsificar a bile também. Então é importante o cuidado na alimentação. E como é a ingestão do alimento, né? Como nós fazemos a ingestão do nosso alimento? Primeiro, ele começa a entrada no tubo digestório pela boca, que é o primeiro órgão onde nós colocamos o alimento. Nessa etapa vai acontecer a mastigação e a deglutição. Deglutir, engolir o alimento. A deglutição é o ato de engolir o alimento e a língua, ela é grande responsável nesse processo porque ela empurra o bolo alimentar até a faringe, facilitando com que o alimento vá descendo até chegar no estômago e ser digerido pelos outros órgãos e enzimas. E a mastigação é um ato mecânico, né? Nós mastigamos para triturar os alimentos com os dentes e com o auxílio dos movimentos da língua. Então, esse é o método que nós fazemos ao ingerir o alimento para que ele seja encaminhado para todo o sistema digestório, onde vai ocorrer a digestão dos alimentos. As etapas da digestão, as principais etapas, para a gente concluir aqui o sistema digestório, né? Quais etapas principais dos alimentos? A primeira é na boca. Nós vimos que onde o alimento é digerido, ele é mastigado, ocorre já a presença de enzimas. No intestino, no estômago, ocorre a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico, né? O suco gástrico já começa a agir. Depois ele vem para o intestino delgado, ocorre a ação pancreática, ou seja, do suco pancreático produzido pelo pâncreas. E essas enzimas são bile, suco pancreático e suco entérico. Então, esses aí, eles começam a atuar também na digestão dos alimentos. E no intestino grosso ocorre a absorção de água e completa-se a digestão, onde já tem aí a formação das fezes para serem eliminadas. Então, a digestão está completa. Agora, sabemos que não é rápida. Ingerimos o alimento, ele demora a ser digerido. Se mastigarmos bem, ele vai ser digerido mais rápido. Se mastigarmos rápido, de forma rápida, ele vai ter uma digestão mais lenta. Imagine se você tiver um comprimido efervescente, você partir em pedacinhos e outro você deixar inteiro. Se você colocar água, você vai ver qual é o que vai dissolver mais rápido. Então, a mesma coisa é o alimento. Ele também, se ele for bem mastigado, ele vai ter uma fácil digestão e absorção pelo nosso organismo. E agora o sistema cardiovascular, né? É o outro sistema que estamos representando aqui. Ele é responsável pela circulação do sangue no organismo e ele inclui, além do sangue e vasos sanguíneos, o coração também, que está aqui, o grande responsável pelo sistema circulatório, né? O sistema cardiovascular, onde o sangue vai circular e ele vai bombear o sangue para todas as partes do nosso corpo, realizando esta função aí de circular o sangue, não é? E também os vasos sanguíneos também, eles conduzem sangue por todo o corpo. Também ele faz a sua função. E o coração, ele vai impulsionar o sangue e mantém circulando também o sangue por todo o nosso corpo. Esta é a função do nosso
coração, não é? Realizar a passagem de sangue por todo o nosso corpo. E o sistema vascular, ele possui sangue e seus componentes, vários componentes que vai ajudar para que o sangue circule. O sangue, ele é um fluido viscoso, ele é de cor avermelhada, circula por todo o nosso organismo e também transporta diferentes tipos de materiais, como a gente viu, oxigênios e substâncias, sabendo sempre que ele possui células presentes nele também, não é? O corpo de um adulto mesmo, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue. 5 a 6 litros no nosso corpo nós temos em média. Por isso, quando perdemos muito sangue, precisamos repor essa quantidade de sangue perdida, se for em grande quantidade. Aqui nós temos como é o que o sangue circula, não é? Vários vasos, veias, tudo, artérias, todos estão trabalhando para que ocorra a circulação correta do sangue, levando tanto nutrientes como oxigênio para todas as partes do nosso corpo. E aqui ele é constituído por água, não é? Na qual estão dissolvidos nutrientes, oxigênio, gás carbônico e também alguns resíduos produzidos pela célula. O plasma, ela é a parte líquida do sangue, porque nós temos as células hemácias, os glóbulos vermelhos, leucócitos, os glóbulos brancos. E temos o plasma, que é a parte líquida do sangue. Ele é um líquido já de cor amarelada e ele representa de 50% a 55% do volume total do sangue, é o plasma que representa. Agora, as células sanguíneas, elas são produzidas na medula óssea vermelha e também ela está localizada na parte interna de alguns ossos. Essas células, elas podem ser de dois tipos, que são glóbulos vermelhos ou hemácias e glóbulos brancos ou leucócitos. Os leucócitos estão relacionados à defesa do nosso corpo. Ele quem defende o nosso corpo. Então, aqui os glóbulos vermelhos são também chamados de hemácias, são as células sanguíneas mais numerosas, possuímos mais do que os glóbulos brancos, e também há aproximadamente 5 milhões dessas células em 1 milímetro cúbico. Quando fazemos um hemograma, isso aí sai bem detalhado no nosso hemograma, porque eles veem a quantidade de hemácias no nosso sangue e também a quantidade de leucócitos ou glóbulos brancos do nosso sangue. E tem uma forma de disco, eles não têm núcleo, mas contém hemoglobina. A hemoglobina é a que dá a cor vermelha ao sangue. Quando nós fazemos um exame de sangue que a nossa hemoglobina está baixa, é um sinal de anemia. Ou algumas doenças que causam que a hemoglobina sempre fica baixa, não tanto, mas deve ter sempre o acompanhamento com o médico hematologista, para que ele veja o que realmente é e controle essa deficiência. E os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são células sanguíneas nucleadas, diferente das hemácias, e tem a função de defesa contra agentes estranhos ao organismo. Um exemplo, você tem um resfriado, tem algum vírus no seu corpo, o seu organismo já alerta com febre. Então, os leucócitos eles já estão combatendo esse vírus. A febre é um sinal que o seu organismo já está combatendo aquele vírus. O sistema muscular e o esquelético são cruciais para o movimento. Na aula anterior, nós vimos que sem o sistema esquelético, nós não poderíamos nos movimentar. Então, quando junta o muscular e o esquelético, nós realizamos esse movimento. O muscular que faz com que nós podemos movimentar, não é? E o esquelético nos dá apoio para realizarmos a nossa atividade. Então, um está relacionado com o outro, facilitando assim a nossa locomoção. E o sistema reprodutor? Nós vamos estudar mais detalhado depois, só vou dar alguma noção, né?
Ele garante a reprodução, é responsável pela reprodução, e também encontramos estruturas neles que produzem os gametas masculinos e os gametas femininos para que ocorra a reprodução e a espécie possa crescer, né, e possa gerar filhos, né? Tanto no ser humano como em outros seres. Mas como estamos falando com o ser humano, né, é importante que a produção dos gametas para que ocorra a fecundação. E o sistema excretor é constituído por 2 rins, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. Ele é formado também pelo conjunto de órgãos que atuam na limpeza, no processo de limpeza do nosso organismo. Nós vimos que também eles estão interligados. Os rins, 2 canais ureteres ligados à bexiga, os rins produzem a urina, leva até a bexiga para depois eliminarmos através da uretra. E vamos aqui testar o nosso conhecimento com algumas perguntas para ver se a gente assimilou direitinho. Vamos fazer aqui. Um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. Que órgão será esse? Nós vimos aqui. Vamos lá ver? Pensem um pouquinho, anotem no caderno de vocês. Mas a resposta eu já vou dar, tá certo? Então aqui, a laringe, nós vimos que ela é comum tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestório. Aqui, qual o órgão que está localizado entre a traqueia e a coluna? Que órgão será esse? Então, o esôfago, né? O esôfago, ele está localizado entre a traqueia e a coluna. E aqui, qual o órgão que divide-se em 3 porções? O seco, o cólon e o reto. Que órgão será esse? Nós falamos bem detalhado o que era seco, o que era cólon, então o intestino grosso, não é? E aqui, gente, nós estamos aqui já nos despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço à intérprete que passou essa aula conosco, Elaine, pelo tempo, pela parceria. Lembrem-se dos professores de vocês na escola, eles são os grandes parceiros que podem tirar dúvidas. Anotem a dúvida de vocês. Lembrem-se que nossa aula está disponível no YouTube. Façam perguntas, participem, que nós queremos ver como vocês estão assistindo e participando. Lembrem-se de citar a sua escola, para vermos qual é a escola que está mais antenada nas nossas aulas. Temos a professora Isabel de Ciências, a professora Carol, e estamos em uma parceria. Contamos com a presença de vocês em todas as nossas aulas. Então, gente, até a nossa próxima aula. Foi um prazer.